Aleluia, Senhor meu Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia, Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, meu Deus, aleluia. Glória seja dada ao Espírito Santo, aleluia. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória seja dada ao Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo do meu Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, a minha alma cansada venceu. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. O amigo que vos fala aqui é o pastor Manuel Messias, da Igreja Assembleia de Deus, Obra da Restauração. E vós, amigo que nos ouves nessa noite, aqui por intermédio deste aplicativo, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que está no Rio Grande do Sul, você que está no Paraná, você que está em São Paulo, você que está no estado do Rio de Janeiro, você que está no estado de Minas Gerais, no estado do Nordeste, no estado do Pernambuco, você que está no estado do Piauí, do estado do Paraná, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para todos os ouvintes. E quero começar aqui este culto lendo para vós uma palavra que se encontra aqui no livro de Salmo, no livro de Mateus, não é Salmo não, é Mateus,
livro de Mateus, versículo 28, que diz assim, versículo 28, capítulo 28, versículo 1, que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas antes, um pouco mais atrás, no capítulo 27, no versículo 57, capítulo 27, versículo 57, diz assim, o título desta palavra, o corpo de Jesus posto em um sepulcro. Aleluia, glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor, e vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome de José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rochas. E, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e outra Maria, assentada defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide guardai o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a porta. Aí vem o capítulo 28, que fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como morto. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vedes o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo
tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temas, ide dizei a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos e, tomando conselho entre si, deram muitos dinheiro aos soldados, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo-nos o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vós poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Glorificado seja Deus. A palavra do Senhor Jesus, aleluia. Ela é boa, agradável. Louvado seja Deus. O nosso Senhor Deus, Ele foi quem morreu por nós na cruz, para nos dar salvação, para nos dar libertação. Louvado seja Deus. Capítulo 28. Capítulo 28. O Senhor Deus chega junto dos seus discípulos, já dando a entrada, o cartão de visita, eu vos saúdo. O Senhor Jesus foi ao encontro daquelas mulheres e as saudou em grego. Um dos significados dessa expressão é regozijai-vos. Em outras palavras, o Messias quis dizer que não havia mais motivo para tentar tanta dor. Que não havia mais motivo para tanta dor. Aleluia. Porque o meu sofrimento, a minha angústia, o seu sofrimento, a sua angústia, Ele já levou na cruz. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Louvado seja Deus. Elas deveriam se alegrar porque o Senhor Jesus havia acabado de vencer a morte e estava vivo. Aleluia, glória a Deus. Foi uma batalha muito grande. Aleluia. Nunca nós podemos
achar que os nossos problemas serão maior daquilo que a gente possa suportar, né? Porque maior é o nosso Deus, maior é aquele que está em nós, maior é aquele que vive em nós, maior é aquele que habita no meio de nossas famílias, no meio da nossa casa, aleluia, dos nossos familiares. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não temas, tenha fé. Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Seguindo aqui adiante, diz assim que o Senhor estava anunciando que a morte já foi vencida. Que a morte foi vencida, né? E que já não havia mais motivo para tanta dor, que já não havia mais motivo para tanta angústia. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que todo poder foi dado a ele, tanto no céu e na terra. Aleluia. Todo poder foi dado a ele no céu e na terra, né? E então, não tem aquilo que possa nos afligir, né? Sendo que a gente não tenha capacidade para suportar. Mas sempre Deus ele vai deixar uma válvula, uma porta de saída. Sabe por quê? Ele sempre deixa uma porta de saída para cada um de nós. Por quê? Um morreu na cruz e esse foi Jesus Cristo. E ele levou todo o sofrimento, ele levou toda a dor, ali junto com ele, aleluia, glória a Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele permite que a gente passe por essa situação, porque se a gente for olhar no contexto da Bíblia, se a gente for olhar no contexto bíblico, e ao todo da Bíblia, no todo da palavra do Senhor Jesus, a gente vai ver que passava tempos e mais tempo, o povo, os filhos de Israel, eles procuravam adorar imagens de escultura, eles procuravam adorar outros deuses, eles procuravam abandonar o Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos de Israel, o Deus que tirou os filhos de Israel da terra do Egito e fez habitar por alguns tempos na terra chamada Piairote, né? Terra essa que quer dizer beco sem saída, lugar que não tem saída, lugar estreito, apertado, que não havia saída nenhuma, só havia aquele local por onde eles entraram, né? Então, o que quer dizer? Deus é Deus de providência, Deus é Deus de ações, Deus é Deus de ações impossíveis para o ser humano. Para que o ser humano, quando em algum tempo da vida chegue a alcançar esse bem, né, que ele tanto almeja, né, mas no seu íntimo, no seu interior, ele não venha assim deixar o ego se exaltar e deixar chegar ao ponto de ele mesmo dizer que foi ele que conquistou aquilo ali com as próprias mãos dele, com o próprio conhecimento dele, profissional ou intelectual ou estudioso. Não, Deus não deixa isso acontecer para que isso não venha acontecer. Deus, ele faz as coisas impossíveis, Deus gosta de fazer as coisas impossíveis e faz as coisas impossíveis para que o ser humano não venha dizer que foi ele que fez, certo? Para que a gente venha conhecer o imenso e maravilhoso poder que existe nas mãos de Deus e no corpo de Deus e no céu, aleluia, e que existe no nosso Senhor Deus, aleluia, louvado seja Deus, oh, aleluia.
Então, essa terra chamada Piairote, né? Naquela época lá, quando nosso irmão Moisés estava ali na direção daquela igreja, daquela congregação, né? Sendo ali ele presidente daquela congregação, abaixo de Deus, né? Deus ordenando ele que levantasse o seu cajado para o mar, né? Na direção do mar, louvado seja Deus. E o mar assim se abrindo em duas partes, né? Deixando o solo seco para que aquele povo pudesse todos eles passar, né? E para que nenhum deles se perdesse. E todos eles passou e chegou ao outro lado do mar, após 3 dias, né? Louvado seja Deus. E Deus deu a libertação para cada um deles, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Deus, Ele deixa bem claro que Ele é Deus do impossível. Ele deixa bem claro que não há sofrimento maior ao ponto que Ele não possa resolver o problema. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele deixa bem claro que Ele permite as coisas acontecer na nossa vida para que a nossa alma, para que a gente se angustie, para que a gente venha reconhecer que somos pecadores, para que a gente venha reconhecer que somos falhos, para que a gente venha reconhecer que só Ele é o Deus dos exércitos de Israel, para que a gente possamos reconhecer que há salvação no nosso Deus, no Deus dos exércitos de Israel. Aleluia. Para que a gente possamos reconhecer que a gente é pecador, que a gente falha, que a gente possamos reconhecer que a gente é pessoas que dependemos de Deus, que dependemos do Todo-Poderoso Deus e que nós não devemos de maneira alguma abandonar o nosso Deus, nem na riqueza e nem quando estiver na dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, porque Deus permite essas coisas para que a gente venha voltar a ter aquele amor na hora de ler a palavra, aquele amor na hora de orar, para que a gente venha ter aquele desejo, para que a gente venha ter aquele desejo ardente no coração de buscar o Senhor, de descer na olaria de Deus, para que a gente venha ter aquele desejo ardente no coração, aquele desejo ardente de fazer a obra do Senhor, que é ir fazer o evangelismo, levar a palavra do Senhor às ruas, levar a palavra do Senhor aos nossos vizinhos, tanto faz da direita, tanto da esquerda, ou que morar ao fundo, ou que morar na frente, ou que morar no apartamento de baixo, ou que morar no apartamento de cima. Louvado seja Deus. Não importa o grau da condição financeira dele. Sei que é para todos a palavra do Senhor Jesus. E de pregar o santo e bom evangelho do Senhor Jesus a toda a nação, a toda a criatura. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas há uma condição para poder Deus te mostrar que você é mais que vencedor. Há uma condição que Deus quer te mostrar que você é mais que vencedor. E que Deus não coloca nem a mim nem a você numa prova. Aleluia. Sendo que a gente não possa reconhecer o nosso erro, que a gente não possa descer e se humilhar na presença do Senhor Deus, e Deus fazer a gente passar triunfando por essa fase ruim. Aleluia, glória a Deus. O segredo está na palavra. O segredo está aqui na palavra. Louvado seja Deus. Se você olhar com atenção pela manhã, você pegar um versículo para ler, aleluia. Você pegar um versículo da Bíblia para ler, e antes disso você fazer uma oração ao Senhor, falar com Deus,
aleluia, primeiramente, depois você pegar a palavra do Senhor para meditar, para ler e meditar em um versículo, e ali aquilo que você discernir no seu coração, que é aquilo que Deus está falando com você, e você começar dali para frente, durante todo o seu dia, colocar em prática, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Isso se chama obediência à palavra do Senhor Deus, isso se chama obediência ao Espírito Santo, isso se chama obediência ao próprio Deus, ao Deus Todo-Poderoso Deus, aleluia. E aí você vai entender que a palavra, as Escrituras Sagradas, ela trabalha ao seu favor, aleluia. Sendo que você esteja se aliando, aleluia, a tudo que essa Escritura Sagrada está falando com você, aleluia. Sendo que você esteja colocando em prática tudo que está sendo em orientação aqui dentro da palavra para a sua vida, aleluia. A palavra do Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, aleluia. E a palavra do Senhor diz que o meu povo peca por não examinar as Escrituras. Tem pessoas que lê a Bíblia, como que estivesse lendo uma revista, um jornal, um livro qualquer. Aleluia, glória a Deus. Mas se você lê como está sendo orientado, aleluia, pegar todos os dias de manhã, antes de você sair para o seu trabalho, antes de você sair para fazer as suas atividades do seu dia a dia, você pegar uma palavra, um versículo da Bíblia, e ali você lê aquele versículo, depois você retornar no início daquele versículo, olhar frase por frases, e analisar frase por frase, e ver o que significa aquelas frases. Depois, você meditar, conversar com Deus, falar com Deus sobre aquela frase que